aí, pessoal, tudo bem? Voltando com mais geografia com o Renato Araújo. E a gente ficou um tempo aí sem fazer vídeos, então nesse vídeo eu quero fazer um agradecimento especial aos queridos alunos que sempre estiveram presentes e que aqueles principalmente que mandam comentários, que mandam e-mail, que mandam uma mensagem: faça mais vídeos, professor Renato. Então, Laura, Pedro, Bruna, Sofia, Gabriel, Manuela, Letícia, Matheus, continuem assim, todos os meus alunos, eu quero agradecer muito. É por vocês que a gente faz isso, ok? O vídeo de hoje sobre a União Europeia com foco na questão do Brexit, né, pessoal? A gente vai pegar a questão do Brexit e ele ficou um pouco longo, né? Por isso eu resolvi dividi-lo em 6 partes. A introdução, os antecedentes, os argumentos, o próprio referendo, as consequências e depois falar um pouquinho do que vem acontecendo de 31 de janeiro de 2020 para agora, né? O final. Então são 6 partes. Você vai para onde você quiser. Eu só quero saber o que está acontecendo de 31 de janeiro. Vou para a última parte. Vou colocar o tempo ali nos comentários, né? E você vai direto. Só quero saber do referendo para frente. Só quero saber quais foram os argumentos usados. E assim por diante. Fica mais fácil para você focar onde você quiser. Eu gostaria que você visse o vídeo inteiro, né? E isso é uma coisa muito legal, porque a gente possa ter essa aproximação para você comentar. Não se esqueça, pessoal, no final do vídeo tem a dica de filme, vão ser 3 filmes indicados, é bastante coisa, eu quero que vocês vejam. E alguns alunos meus falaram: professor, você tem que falar, se inscreva, comente, dê o like. Pessoal, fique aí com mais Geografia com Renato Araújo. Então, pessoal, vamos começar aí, né, do começo, com a nossa introdução ao tema. Essa parte é bem importante para quem não tem absolutamente nenhuma noção do que se trata, por exemplo, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, ok? Porque muita gente confunde o que é Grã-Bretanha, o que é Irlanda do Norte, o que é Reino Unido, e realmente são coisas diferentes, né? Não é a mesma coisa, ok? Bom, a Grã-Bretanha é essa ilha que eu estou circulando, ok? Isso é a Grã-Bretanha, tá? Ela é formada por 3 países, então. Ela é formada pela Escócia, com a capital em Edimburgo, pelo país de Gales, aqui em amarelo, né, com capital em Cardiff, e em laranja a Inglaterra, que é, né, talvez o mais importante, cuja capital é Londres. Na outra ilha, a ilha da Irlanda, você tem a Irlanda do Norte, ok? Cuja capital é Belfast. A soma da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é o que a gente chama de Reino Unido, ok? É o Reino Unido da Grã-Bretanha, então Escócia, Inglaterra e País de Gales, mais a Irlanda do Norte, né, que fica na outra ilha. Aqui as bandeiras, né? Bandeira da Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra, e a bandeira do Reino Unido, que seriam as 4 bandeiras aí, né? É interessante notar, pessoal, por exemplo, que na União Europeia ou na Organização das Nações Unidas, na ONU, ok? Você usa Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas, por exemplo, nas Olimpíadas, vocês não vão encontrar isso, vão encontrar o Team GB, o time da Grã-Bretanha. E na FIFA, cada um deles é separado, né? Você tem a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Ou seja, dependendo da instituição, você tem sim diferenças de filiação, ok? Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a União Europeia, sobre o Brexit, um vocabulário que a gente vai usar alguns termos do que a gente vai falar agora, e você precisa saber. Começando com o Brexit, né? Brexit, pessoal, que é o tema aí da nossa aula, é um amálgama. Um amálgama, o que é? É uma fusão de palavras, né? Então, como por exemplo, motel, né? Motor mais home, né? Mais hotel, desculpa. Motor mais hotel. Então é motel, né? A mesma coisa o Brexit, que é Britain mais exit, ou seja, a saída do Reino Unido, dos britânicos, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, ok? Esse é o assunto da nossa aula. Tudo bem, pessoal? E quando a gente fala de uma saída do Reino Unido da União Europeia, a gente está falando que as mudanças nas relações do Reino Unido com o bloco serão completamente modificadas.
Ou seja, você vai ter mudanças comerciais, mudanças na segurança, nas migrações, e essas mudanças serão totalmente modificadas, ok? Um outro termo importante é Comunidade Econômica Europeia, a CEE, que muitas vezes aparece só como Comunidade Europeia, tudo bem, pessoal? Alguns livros também trazem Mercado Comum Europeu, mas o nome correto é Comunidade Econômica Europeia, que começou ali com o Tratado de Roma, em 57. A finalidade da CE, que vinha de uma evolução da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, é prevenir guerras na Europa e alavancar o crescimento econômico na Europa, que vinha de uma guerra que devastou completamente a Europa, tudo bem? E como é que ele vai fazer isso? Integrando as economias com integração econômica e também com a integração através de um mercado comum e de uma união aduaneira, ou seja, uma integração econômica através de um mercado comum, através de uma união aduaneira. A CE foi assinada por 6 países no Tratado de Roma: a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, que a gente chamava de Holanda, né? Agora é Países Baixos. Foram esses 6 países que assinaram. Mas logo, né, os resultados iniciais são muito bons e há um alargamento da Comunidade Econômica Europeia. Esse alargamento começa no dia 1º de janeiro de 73 com a entrada de mais 3 países: Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido. Vou até colocar de vermelho, que o Reino Unido não está mais, o Reino Unido entrou em 73. Em janeiro, 1º de janeiro de 81, a Grécia entrou e 1º de janeiro de 86, Portugal e Espanha entram para a CE. Esses 12 países são os 12 países que vão assinar o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o tratado que dá origem à União Europeia. Então, a palavra, o termo União Europeia, ele começa com o Tratado de Maastricht, que teve sua assinatura em 7 de fevereiro de 92, e ele entrou em vigor no dia 1 de novembro de 93. É que ele entra em vigor a União Europeia. Tudo bem? A União Europeia, pessoal, ela tem objetivos muito mais poderosos, muito mais claros, né? Que é uma união política e econômica, através de um mercado comum, através da livre circulação de bens, de serviços e de capitais, ok? Criar uma legislação única para toda a Europa, ou seja, legislações únicas para todos os países da União Europeia, e políticas comuns, como, por exemplo, políticas de comércio, políticas de pesca, políticas agrícolas, políticas de desenvolvimento regional. Tudo isso vai ser criado com o objetivo de melhorar a economia, unificar cada vez mais os países da Europa. E a criação de uma união monetária, o euro, em 99, e a circulação em 2002. E a criação da cidadania europeia, o cidadão europeu. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, pessoal, como isso se expandiu, né? Como é que foi esse processo de expansão da União Europeia. Bom, se a gente pegar aqui, né, primeiro em 57, os países em laranja, né, a Alemanha Ocidental, a França e a Itália, e depois o Benelux, né, junto, né, os 6 assinam o Tratado de Roma, né, em 57, começa a valer em 58, né, Luxemburgo, Países Baixos e Bélgica. Então, 6 países em 58. Em 73, mais 3. A Irlanda, o Reino Unido e a Dinamarca. Já são, então, 9 países, né? Em 81, né, risquei aqui Reino Unido não está mais, né? Em 81, você tem a entrada da Grécia. 86, você tem a entrada de Portugal e Espanha, ok? Que está ali, né, em roxo, em vermelhinho, né? Em roxo, 95, já é a União Europeia, entra a Áustria, Finlândia e a Suécia, ok? Mas aí já é a União Europeia. Em 2004, a maior expansão, com 10 países do leste europeu entrando, né? Polônia, Chipre, Malta, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca
Eslováquia, Hungria e a Eslovênia. Ou seja, a entrada de 10 países, a maior parte deles do antigo bloco socialista. Em 2007, Romênia e Bulgária vão entrar para o bloco, e o último país em 2013 a entrar para o bloco é a Croácia. E você tem alguns países que são candidatos a entrar na União Europeia, né? A Turquia é um dos mais importantes aí, Albânia, Montenegro, Sérvia e também a Macedônia do Norte são os atuais candidatos a entrar para a União Europeia. Dentro da Europa, vou até colocar aqui um recado, vale lembrar também que existe uma outra associação, o EFTA. O que é o EFTA, professor? É a Associação Europeia de Livre Comércio. É uma zona de livre comércio que no começo faziam parte vários países, né? A assinatura é no dia 12 de janeiro de 1960, é bem antigo, mas hoje só tem 4 membros atuais. Quais são os 4 membros atuais? A Islândia, a Noruega, Liechtenstein e a Suíça, ok? Então Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça são os países que fazem parte atualmente da Associação Europeia de Livre Comércio, ou EFTA. Beleza, pessoal? Professor, a União Europeia ela é realmente muito importante, né, para o mundo? Sim, pessoal. A população da União Europeia, dos países somados, né, são cerca de 447 milhões de habitantes. Não é uma população gigantesca, está longe de ser uma população muito grande, mas é uma população, né, que é expressiva sim. O que é mais expressivo é o PIB somado, de 18,377 trilhões de dólares em paridade de poder de compra, segundo o FMI. É um dos, né, se você pegar o PIB da União Europeia, chega a ser o terceiro, quarto maior PIB do mundo. Todos os países da União Europeia apresentam muito alto IDH, até grifei o muito, né? Então são países de altíssimo desenvolvimento humano. E a União Europeia apresenta missões diplomáticas no mundo inteiro, além de ter representante próprio em algumas instituições, como por exemplo na ONU, na Organização Mundial de Comércio, no G7, no G20. Ou seja, a União Europeia hoje ela não é só mais um agrupamento de países, ela é uma instituição bastante importante para o mundo. Separado da União Europeia, mas também dentro desse contexto de unificação, você tem o Acordo de Schengen, que foi assinado em 1985 e entrou em vigor em 1995, né? O Acordo de Schengen, pessoal, é um acordo que criou o espaço de Schengen, né? O que é esse espaço? Os países europeus, eles basicamente aboliram completamente o controle de fronteiras entre eles, ou seja, a maior parte do controle interno de fronteiras dos países europeus foi completamente abolida, permitindo uma maior circulação de bens, mercadorias e principalmente pessoas, né? Interessante notar que no Acordo de Schengen você tem países como Suíça, Noruega e Islândia que não são da União Europeia, mas fazem parte do acordo. Em compensação, você tem o Reino Unido, que hoje não é mais União Europeia, mas nunca fez parte do Acordo de Schengen, né? Então o Acordo de Schengen ele é separado da União Europeia. Olha aqui o mapa do espaço de Schengen, né? Aqui é um mapa bem interessante porque a gente vai conseguir perceber as diferenças entre os países, né? Ah, professor, por que chama espaço de Schengen? Schengen é onde foi assinado o acordo, é uma cidade que fica um vilarejo que fica em Luxemburgo, no país Luxemburgo. Em verde escuro, os membros da União Europeia que estão no Acordo de Schengen. Em verde claro, os países que não são da União Europeia, mas fazem parte de Schengen. Islândia, Noruega e Suíça, ok? Islândia, Noruega e Suíça. Depois, pessoal, em marrom, um país da União Europeia, ele pertence à União Europeia hoje, mas ele não é do espaço de Schengen. A Irlanda. Então a Irlanda é um membro fora do espaço. E você tem aí 4 países que são candidatos para entrar no espaço de Schengen. A Romênia, a Bulgária, Chipre e Croácia. Eles são membros da União Europeia e são candidatos ao espaço de Schengen. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Lisboa.
Pouca gente sabe, mas esse tratado, pessoal, né, que foi assinado, obviamente, em Lisboa no ano de 2009, né, dia 12 de 2007 assinado, mas ele entra em vigor só em 2009, né, no dia 1º de dezembro de 2009 que ele entra em vigor, apesar da assinatura dele ter sido 2 anos antes. Ele mudou completamente, eu diria, completamente não, mas ele emendou, ele fez uma nova União Europeia, né? Ele pegou os tratados anteriores, o Tratado de Roma, que é o da CE, e o Tratado de Maastricht, e fez uma nova emenda, ou seja, ele quase como se reiniciasse a União Europeia, ok? E o Tratado de Lisboa, ele foi uma resposta a uma das primeiras derrotas da União Europeia. Nos anos 2000, a União Europeia tentou aprovar uma constituição própria. No entanto, Países Baixos e França, nos seus plebiscitos, rejeitaram a Constituição Europeia e voltou para o zero, né? Teve um referendo nesses dois países em 2005. A população da França e a população dos Países Baixos disse: não queremos saber de Constituição Europeia. Então, eles pensaram, vamos refletir sobre isso e vamos mudar a ideia, vamos fazer um tratado. Porque se for um tratado, a gente não precisa da aprovação das pessoas, né? Que é muito difícil. Pode ser aprovado nos parlamentos. Só para você ter uma ideia, o único país que realizou um plebiscito, um referendo para aprovar o Tratado de Lisboa foi a Irlanda. O restante aprovou nos seus próprios parlamentos o Tratado de Lisboa. Os principais pontos que diria que você tem que saber sobre o Tratado de Lisboa e que modificam um pouco a questão da União Europeia primeiro, é criado um Conselho Europeu, né? E esse conselho vai ter um presidente com um mandato de 2 anos, ok? 2 anos e meio, desculpa. Mandato de 2 anos e meio, ok? É feita uma nova distribuição, uma redistribuição do peso dos votos entre os Estados-membros da União Europeia, né? Principalmente no que diz respeito ao parlamento, e é dado novos poderes à Comissão Europeia, que a gente vai estudar. O que é Comissão Europeia, o que é Conselho Europeu, vocês vão ver que isso é muito importante. Ou seja, ele estabelece poderes para a Comissão Europeia, para o Parlamento Europeu e para a Corte de Justiça. Praticamente, o Tratado de Lisboa cria uma União Europeia com representação institucional, ok? E cria-se o cargo de alto representante europeu, que vai ser responsável pela política externa, pelo Serviço Europeu de Ação Externa, quase como o ministro das Relações Exteriores, ok? Isso é muito importante, né? O atual alto representante europeu, né, em julho de 2020, quando esse vídeo está sendo feito, é um homem chamado Josep Borrell, né? Ele é espanhol. Bom, agora vamos falar de algumas outras instituições importantes que a gente já citou aí no Tratado de Lisboa, né? Primeira instituição muito importante, a Comissão Europeia, que tem sede em Bruxelas, ok? A Comissão Europeia, pessoal, ela tem um foco bastante forte, é um órgão executivo da União Europeia, ok? É o órgão executivo, é a presidência, né, da União Europeia, ok? Ela é responsável por elaborar propostas de leis, né, propostas de novos atos legislativos, que vão ser votados, que vão ser aprovados ou não no Parlamento Europeu. Além disso, ele é o responsável, a Comissão Europeia é a responsável por executar, né, o órgão executivo, por executar as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, ok? Propõe, né, então, pegando um resumo, fazendo um resumo, ele propõe novas leis, ele gere as políticas europeias e também ele vai ele representa a União Europeia a nível internacional, ok? Então a Comissão Europeia tem uma importância muito grande, como se fosse um presidente de um país, né? Aliás, o atual presidente, né, em julho de 2020, quando esse vídeo é feito, é a Ursula von der Leyen, né, que é alemã, ok? A atual presidente da Comissão Europeia. Agora, a gente vai falar do famoso Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem 3 sedes, né, uma sede dividida em 3 países. Bruxelas, na Bélgica, Estrasburgo, na França, e Luxemburgo, a cidade de Luxemburgo, no país Luxemburgo, né? São as 3 sedes do Parlamento Europeu.
O Parlamento Europeu é um órgão legislativo, ou seja, ele vai propor, mas também vai aprovar ou não as leis que a União Europeia se propõe. Ele é um órgão diretamente eleito, né? Então de 5 em 5 anos você tem eleições para o Parlamento Europeu pela população da Europa, e os parlamentares são eleitos proporcionalmente a cada país, a população de cada país, com no mínimo 6 de cada país e no máximo 96. O único país que tem 96 parlamentares é a Alemanha, né? Totalizando aí hoje 705, já sem o Reino Unido, 705 parlamentares. Você tem 3 tipos principais de poderes do Parlamento Europeu. O primeiro, ele é um legislativo, né? Ele aprova ou não leis, ele supervisiona, por exemplo, o orçamento da Europa e ele propõe o orçamento da Europa, né? Ele supervisiona também se o executivo está cumprindo com o seu papel. O atual presidente, né, em julho de 2020, é o Davi Sassoli, ele é italiano, é o atual presidente do Parlamento Europeu. Além dele, pessoal, além dessa instituição, parlamento e comissão, nós temos o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia, pessoal, ele com sede em Bruxelas, ele é juntamente com o parlamento, os 2 grandes órgãos de poder de decisão na União Europeia, ok? Então você tem o parlamento e o Conselho da União Europeia, são os 2 principais órgãos de decisão, né? O Conselho, ele tem algumas diferenças, né, em relação ao parlamento. Por quê? Porque ele vai coordenar a política dos países da União Europeia, né? Ele vai definir a política externa e de segurança da União Europeia e também ele vai celebrar acordos da União Europeia com outros países ou até mesmo outras instituições, com a ONU, com outros organismos internacionais, ok? Então, você tem um Conselho da União Europeia que tem algumas características diferentes do parlamento, ok? Uma outra coisa importante, ele aprova o orçamento. O Conselho da União Europeia, pessoal, ele tem uma presidência rotativa, tá? Então a presidência é exercida rotativamente por cada país durante 6 meses, tá? O período é de apenas 6 meses para uma presidência rotativa. Agora, pessoal, nós temos que falar também do Tribunal de Justiça da União Europeia, né? O TJUE, que tem sede em Luxemburgo, tá? A sede fica em Luxemburgo. O Tribunal de Justiça, ele tem quase que uma característica de Suprema Corte, né? Ele vai interpretar o direito europeu para que todos os países, para garantir que todos os países da União Europeia usem as leis, apliquem as leis de forma absolutamente igual, né? Ou seja, o Tribunal de Justiça ele garante isso para todos os países da União Europeia, que as leis sejam aplicadas da mesma forma. Além disso, então ele vai interpretar as leis, a legislação da União Europeia, né? Ele pode aplicar essa legislação, sim ou não. Ele pode, inclusive, anular atos legislativos. Então, se o parlamento aprova um ato legislativo, mas que não combina com as leis da Europa, ele anula e ele pode aplicar sanções, né? Os membros são um juiz para cada país membro, então cada país da União Europeia tem um juiz e 11 advogados gerais representados aí no Tribunal de Justiça Europeu. Então, pessoal, agora uma última instituição aí, o Banco Central Europeu, né, o famoso BCE, que para muitos é uma herança aí do famoso Banco Central alemão, né, que tem sede, inclusive o BCE tem sede em Frankfurt, na Alemanha. O Banco Central Europeu, pessoal, é o responsável pela gestão do euro, da zona do euro, tá? E também pela condução da política econômica e monetária dos países da União Europeia, da própria União Europeia, ok? Como fazer isso, né? Ele vai, primeiro, manter a estabilidade dos preços, ou seja, tentar evitar a inflação, né? Controlar a inflação, equilibrar a taxa de câmbio, que é essencial num mercado cada vez mais globalizado, segurança e solidez do sistema bancário, ele vai garantir que o sistema bancário europeu não vá à falência, não quebre, né? E também ele vai autorizar ou não a emissão de notas de euro, ok?
ok? Então, através de várias políticas, né, eu citei algumas aí, ele consegue gerir o euro e conduzir a política econômica da União Europeia. A atual presidente do Banco Central Europeu é a Christine Lagarde, ela é francesa, tá? Isso aqui em julho de 2020. E por fim, não uma instituição, mas uma política que é muito importante, vocês vão ouvir falar muito dela, a Política Agrícola Comum da União Europeia, o PAC, né? O PAC, pessoal, ele foi criado lá na década de 60, em 1962, e tem como objetivo apoiar o agricultor, apoiar os agricultores e melhorar a produtividade agrícola da Europa, ok? Dos países da União Europeia. Ou seja, ela quer assegurar um nível de vida digno para os produtores agrícolas. Além disso, ela quer garantir que a produção agrícola da Europa seja mantida, conservando a paisagem rural da União Europeia, ok? Como é que a política agrícola comum age? Ela age através de 3 intervenções. Primeiro, o apoio ao rendimento do produtor. Segundo, medidas de mercado, né, como por exemplo barreiras alfandegárias, e também medidas de desenvolvimento rural, ok? Só para você ter uma ideia, olha aqui o gráfico comigo, pessoal. A União Europeia, pessoal, ela gastou, ok? Ela apoiou os agricultores da União Europeia com, só para você ter uma ideia, 58,82 bilhões de euros em 2018. Foi o que a União Europeia gastou, né, com os agricultores. A maior parte desse dinheiro, desses 50 bilhões, foi apoio ao rendimento dos agricultores, tá? 41,74 bilhões de euros. Aí uma segunda maior parte em desenvolvimento rural, ok? Onde ela gastou aí cerca de 14,37 bilhões, e a menor parte que foi em medidas de mercado, né, para apoiar o mercado, como por exemplo barreiras, etc., de 2,7 bilhões de euros, ok, pessoal? Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira parte, agora já entrando na questão do Brexit, que a gente vai discutir um pouquinho os antecedentes do Brexit, do que está acontecendo na Europa agora. Pessoal, para discutir um pouquinho os antecedentes do Brexit, vamos discutir o ingresso do Reino Unido já na Comunidade Econômica Europeia. A gente já vai perceber que a questão é bem mais antiga do que a gente possa imaginar. O Reino Unido tentou entrar na União Europeia, na Comunidade Econômica Europeia, antes de ser a União Europeia, 2 vezes, em 63 e 67, ok? Ele teve 2 tentativas de adesão. Ambas foram vetadas pela França, que era presidida na época pelo Charles de Gaulle, né? O Charles de Gaulle, né, líder da resistência francesa, né, um dos maiores líderes da França, ele tem uma frase bem interessante, né, que eu traduzi aqui, uma tradução livre minha, que ele falou: diversos aspectos da economia britânica, desde práticas de trabalho até a agricultura, fizeram o Reino Unido incompatível com a Europa. Então, diversos aspectos da economia britânica, desde práticas de trabalho até a agricultura, fizeram o Reino Unido incompatível com a Europa. Esse é o Charles de Gaulle falando, né, pessoal? Então ele acreditava que o Reino Unido nunca deveria ser parte da Europa, digamos assim, né? Em 69, o presidente Charles de Gaulle sai da presidência, né? Ele deixa de ser presidente da França, e em dia 22 de janeiro de 72, há uma terceira tentativa do Reino Unido entrar para a Comunidade Econômica Europeia. Em Bruxelas é assinado o Tratado de Adesão, em janeiro de 72. O Tratado de Adesão é assinado por 4 países: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido e a Noruega também. Só que a Noruega nunca ratificou, tanto que ela nunca entrou para a União Europeia, para a Comunidade Econômica Europeia. Mas o Reino Unido ratificou. O primeiro-ministro, né, que incentivou muito isso foi o Edward Heath, que ele era do Partido Conservador, né? A gente sabe que no Reino Unido os 2 principais partidos é o Conservador e o Trabalhista. Ele era conservador e ele consegue assinar aí, ele consegue adesão para a Comunidade Econômica Europeia. E no dia 1º de janeiro de 73, o Reino Unido é efetivado na Comunidade Europeia. Em 74, e aqui vocês vão entender porque que eu vou colocar de título Referendo de 75,
Em 74, você tem a escolha de um novo primeiro-ministro do Reino Unido, o Harold Wilson. O Harold Wilson, ele é do Partido Trabalhista, que é o principal opositor do Partido Conservador. E ele vai assumir a presidência. Ele vai assumir como primeiro-ministro do Reino Unido com a promessa, com o compromisso de renegociar os termos de adesão com a Comunidade Europeia. E depois de renegociar, realizar um referendo sobre a permanência ou não do Reino Unido na comunidade, já sob esse novo acordo que ele vai renegociar. Então ele vai fazer um novo acordo e esse novo acordo vai ser referendado ou não pela população britânica. Esse vai ser o famoso, hoje já famoso, né, não sei, referendo de 75. Já é o primeiro referendo acerca da questão se o Reino Unido deve ou não participar de uma unificação europeia. A pergunta colocada na cédula era: Do you think the UK should stay in the European Community Common Market? Entre parênteses, né? Isso teve até, depois, se vocês procurarem na história, teve até uma discussão se deveria colocar entre parênteses Common Market, e no final colocaram, né? Então, aqui numa tradução livre, você acredita que o Reino Unido deve ficar na Comunidade Europeia, no mercado comum? E só podia responder sim ou não. Yes or no, né? E quando a gente olha o mapa, pessoal, em verde eu coloquei onde o não ganhou, onde teve mais de 50% de não. E em rosa eu coloquei onde o sim ganhou. Em todos os países, né, que formam o Reino Unido, o sim ganhou. 68% na Inglaterra, 64% no País de Gales, 61% na Escócia, 52% na Irlanda do Norte, né? Na verdade, só teve duas regiões no dia 5 de junho de 75, que foi quando aconteceu esse referendo, né? A população total do Reino Unido era por volta de 56 milhões de habitantes. Só duas regiões da Escócia onde o não ganhou. A Shetland Islands, que é essa ilha aqui que eu estou marcando para vocês, e a Western Islands. Mas mesmo assim, com essas duas regiões tendo votado mais a favor de sair da Comunidade Europeia, mesmo na Escócia, a gente teve a maior parte dizendo sim, vamos ficar. Isso foi uma grande vitória do Partido Conservador, né, que apoiou totalmente o sim, e principalmente da Margaret Thatcher, que já era líder do Partido Conservador e queria que a Inglaterra, o Reino Unido, ficasse na Comunidade Europeia. O Partido Trabalhista nunca teve uma posição oficial e o resultado final desse referendo foi 67% sim, vamos ficar na Comunidade Europeia, 32% não vamos ficar, ok? Então, mas por que é importante esse referendo? Porque mostra que quase um terço da população já naquela época não queria muito essa história de Comunidade Europeia. E você já teve um referendo sobre isso. Então é importante a gente ver esse primeiro antecedente. Agora, vamos falar dos antecedentes do Brexit, né? Do atual Brexit. Que vai ser a votação, né? O referendo do Brexit vai ser em grande parte incentivado pelo primeiro-ministro David Cameron, que foi primeiro-ministro de 2010, de maio de 2010 a julho de 2016. O David Cameron, pessoal, ele assumiu o governo após o governo do Gordon Brown, após o primeiro-ministro Gordon Brown. Gordon Brown, ele era um primeiro-ministro do Partido Trabalhista. E o que a gente tem que lembrar desse período do Gordon Brown, pessoal? A gente tem que lembrar que o Gordon Brown, ele enfrentou a crise de 2008, né? Ou seja, uma recessão econômica que foi a maior recessão econômica desde da crise de 29, né? E essa crise de 2008 fez com que a popularidade do Partido Trabalhista despencasse. Foi uma queda enorme na popularidade do Partido Trabalhista. Tanto que no dia 6 de maio de 2010, você tem eleições gerais. E nessas eleições gerais, o Partido Conservador ele fica na frente. Apesar dele ter ficado na frente, nenhum partido alcançou a maioria necessária para formar um governo. Como ela é parlamentarismo, para formar um governo precisa ter no mínimo 326 assentos. Nenhum partido conseguiu os 326 assentos. Da eleição geral no dia 6 de maio, se passaram 5 dias. E o Partido Conservador, que tinha a maioria, fez uma aliança
com o Partido Liberal Democrata. Essa coalizão entre o Partido Conservador e o Partido Liberal Democrata permitiu a formação de um governo. E o David Cameron foi escolhido, que era o líder do Partido Conservador, foi escolhido primeiro-ministro, né, nessa coalizão entre Partido Conservador e o Partido Liberal Democrata. Nessa primeira etapa do governo do David Cameron, ele vai ter que implementar um programa de austeridade, né, tendo em vista que você estava tentando sair da crise de 2008 e a crise do euro, e reformas gigantescas no National Health System, que é o SUS, né, da Inglaterra, do Reino Unido, que é a referência de saúde pública. Foi a maior reforma que o NHS passou nessa história. Além disso, ele vai enfrentar o referendo sobre a independência da Escócia em 2014. Nossa última parte da aula de hoje vai ser exatamente sobre essa questão da independência da Escócia. Isso é bem importante, tá, pessoal? E durante todo esse mandato dele, pessoal, ele vai perceber que a pressão por um referendo para a questão da União Europeia aumenta. Em maio de 2013, o próprio partido dele, o Partido Conservador, vai publicar um projeto de lei sobre o referendo, sobre a necessidade aí de fazer um referendo. E isso vem, né, pessoal, de tensões históricas, né? Então, conforme a gente viu, desde que o Reino Unido entrou para a comunidade europeia, você sempre teve uma tensão muito grande, né? Baseado na ideia de que a ilha deve ficar distante dos problemas do continente, né? Você tem questões de fronteira e questões de imigração. A imigração explode nos anos 2005, 2006 para frente. E a questão do leste europeu, que é uma questão fatal para o Reino Unido, principalmente Polônia e outros países como Romênia, que o Reino Unido começa a receber muitos imigrantes desses países. Bom, em 2015, 7 de maio de 2015, 5 anos depois, novas eleições. E dessa vez o Partido Conservador conseguiu a maioria. Então ele não precisou fazer coalizão com nenhum outro partido. Ele conseguiu 330 assentos e o David Cameron é reeleito primeiro-ministro do Reino Unido, ok? Só que, em grande parte, ele conseguiu isso porque ele prometeu uma questão na campanha. Eu vou renegociar o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia e, após a renegociação, eu vou referendar com a população, ou seja, eu vou fazer um referendo com a população para se vocês aceitam ou não continuar na União Europeia mediante esses novos termos. Logo que ele assume, então, logo que ele é reeleito, ele já começa a renegociação com a União Europeia, né? Essa renegociação vai correr do verão de 2015, logo depois da eleição do David Cameron, da reeleição do David Cameron, até fevereiro de 2016, quando a renegociação é assinada por ambas as partes, o Reino Unido e a União Europeia. O Cameron anuncia esse novo acordo como assim a glória, né? Ele vai dar, segundo o David Cameron, o Reino Unido terá um status especial na União Europeia, ou seja, um status que nenhum outro país da União Europeia vai ter. Dentre os principais pontos desse termo de renegociação, cabe destacar: primeiro, vai limitar os benefícios dos trabalhadores imigrantes do Reino Unido para 4 anos, né? Então, um trabalhador da União Europeia que vai para o Reino Unido trabalhar, ele vai ter benefícios do governo durante 4 anos no máximo. O Reino Unido não terá que participar de uma união cada vez mais estreita, né? Ou seja, a questão da soberania. O Reino Unido vai continuar com a sua soberania, com a sua independência garantida, sem ter que estreitar cada vez mais os laços da União Europeia, que era um desejo da Alemanha e da França muito forte. E a União Europeia reafirma o compromisso de não tomar decisões favoráveis aos membros da zona do euro, em detrimento dos não membros, como é o caso do Reino Unido. O Reino Unido, né, e outros países, mas principalmente o Reino Unido, acreditava que muitas decisões da União Europeia em relação ao euro serviam para prejudicar os países da União Europeia que não usavam o euro. E a União Europeia reafirma que não vai fazer isso. O acordo é tão comemorado pelo David Cameron que
no dia seguinte à assinatura do termo de renegociação, o David Cameron já anuncia o referendo sobre o novo acordo, né? E o seu apoio para permanecer na União Europeia. Então o David Cameron ele tem praticamente certeza, né, de que ele vai sim, esse acordo vai ser aprovado pela população, ele vai pôr esse referendo praticamente sem medo nenhum, né? E ele vai fazer uma campanha enorme para permanecer na União Europeia. Ele marca a data, né, a fatídica data do referendo, hoje famoso 23 de junho de 2016, ok? Bom, começa a campanha do referendo, né? E aqui a gente vai analisar os 12 principais pontos que foram argumentados por ambos os lados nessa campanha. Eu tirei isso do site da BBC, tem ali, né, o endereço certinho, você pode ler. Primeiro debate, relações de consumo. A União Europeia legisla sobre questões de proteção ao consumidor e regulação de comércio, estimula a competição, o comércio, aprimora a eficiência, aumenta a qualidade, diminui os preços das mercadorias, e os defensores do Brexit discordam, falando que, na verdade, os efeitos gerais foram muito ruins sobre as famílias. Para os defensores do Brexit, eu vou sempre colocar em azul os defensores do Brexit, tudo bem, pessoal? Os serviços e as mercadorias são mais caros por causa da burocracia da União Europeia. Então, eles acreditam que a burocracia da Europeia não barateou os produtos, muito pelo contrário, os produtos estão cada vez mais caros por causa disso. Segundo ponto, uma discussão interessantíssima, né? Que é a discussão da taxa do absorvente, né? Isso foi uma discussão pesadíssima ali na questão do Brexit, porque a gente sabe, né, isso não só na União Europeia, mas no mundo inteiro, as mulheres pagam mais quando um produto é feito para o público feminino. E a União Europeia, essa discussão mostrou que a União Europeia tinha muito poder. O Reino Unido queria estabelecer um VAT, que no Brasil seria o VAT é uma taxa de sobrevalor agregado, né? Que no Brasil seria uma espécie de ICMS. Estou fazendo uma comparação que não sei se é muito boa, mas seria uma taxa sobre mercadoria. E o Reino Unido não podia estabelecer esse VAT, né? Por exemplo, diminuindo o preço, diminuindo o imposto sobre produtos para mulheres. E isso virou uma discussão gigantesca dentro da União Europeia. E por fim, os defensores do Brexit defendem, olha, as leis de proteção ao consumidor já existiam antes da União Europeia, e se a gente sair do Brexit, elas vão continuar existindo. Então isso não é um problema. Agora, em vermelho, pessoal, eu vou sempre colocar em vermelho os argumentos dos defensores de ficar na União Europeia. Primeiro, segundo eles, né, a população britânica poupa cerca de 450 libras por ano em mercadorias mais baratas, ok? Então, você tem uma mercadoria... Na verdade, os defensores de ficar na União Europeia falam que é bobagem o que falar que os produtos estão mais caros. Eles falam que produtos, inclusive, como serviços como voos e tarifas telefônicas, tarifas de celulares, ficaram muito mais baratos graças à União Europeia. E também um terceiro item bastante importante. A União Europeia garante que as mercadorias importadas atendam padrões de qualidade europeia, né? Ou seja, a qualidade vai estar garantida graças a isso. Tudo bem? Então, esse é o primeiro item aí que você pode pegar. Eu sempre vou colocar do seu lado esquerdo qual que é o debate e do lado direito os argumentos de quem quer o Brexit e de quem quer ficar na União Europeia. Custo de associação. O Reino Unido é um dos principais contribuintes para o orçamento da União Europeia. Em 2015, o Reino Unido contribuiu com 17 bilhões de libras, mas só recebeu 4,9 de compensação, e os outros 4,4 bilhões de libras foram pagas ao Reino Unido por subsídios agrícolas e outros programas. Segundo os defensores do Brexit, o custo de manutenção o custo bruto de manutenção é por volta de 350 milhões de libras por semana, né? Isso era bastante comum, né? Os defensores do Brexit falarem: a gente poderia investir esses 350 milhões no NHS, temos que investir na União Europeia. Se o Reino Unido sair, então, né, bilhões de libras podem ser destinadas para outras prioridades, como, por exemplo, o sistema de saúde, que vem ficando abarrotado. E terceiro item aí, pessoal, o Reino Unido ele deveria ter o poder de decidir
como gastar o dinheiro que a União Europeia transfere. Então a União Europeia transfere parte do dinheiro do orçamento dela para o Reino Unido, mas já decidindo onde vai gastar. E o Reino Unido fala, não, quem tem que decidir o que a gente vai gastar somos nós, né? Então são defensores do Brexit argumentam isso em relação ao custo de associação. Já aqueles da União Europeia, que defendem ficar na União Europeia, falam que os benefícios econômicos de permanecer superam facilmente os custos de manutenção. Então é uma bobagem essa história dos 350 milhões de libras por semana. Muitos acusaram isso de ser fake news, porque os benefícios para o Reino Unido são muito maiores do que os custos. Uma outra questão, o Reino Unido é um dos países que mais contribui? Mas outros países contribuem mais por pessoa, per capita, do que o Reino Unido, né? Então, não é tão verdade que o Reino Unido é um dos principais. E após o Brexit, o Reino Unido vai continuar contribuindo com o orçamento da União Europeia. Como assim, professor? O Reino Unido ele vai precisar se manter dentro do mercado comum europeu. E para se manter no mercado comum europeu, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contribuir com esse orçamento da União Europeia. Então é melhor continuar na União Europeia. Tá? Agora, pessoal, o terceiro item aí, né, que é a questão de educação e de pesquisa. Governos nacionais são os responsáveis pela educação, mas a União Europeia promove cooperação entre membros. Entre 2014 e 2020, a União Europeia planeja investir 80 bilhões de euros em pesquisa. Bom, aqueles que defendem o Brexit argumentam que somente 3% do total investido pelo Reino Unido em pesquisa é financiado pela União Europeia. Ou seja, segundo os defensores do Brexit, 97% do que o Reino Unido investe em pesquisa é do próprio Reino Unido. Então a gente não precisa da União Europeia para financiar a nossa pesquisa. Uma outra coisa importante, número 2, o Reino Unido pode elevar o financiamento em pesquisa se ele parar de pagar a associação com a União Europeia, né? Aquele argumento anterior. O custo de manutenção, o custo de associação da União Europeia é tão alto que a gente poderia investir esse dinheiro em pesquisa, né? E um item muito importante aqui, que é o item 3. O Reino Unido pode estabelecer uma política própria de imigração, que poderia encontrar cientistas e estudantes mais rapidamente. Ou seja, os defensores do Brexit defendem que o Reino Unido, fora da União Europeia, ele vai conseguir atrair cérebros com muito mais facilidade e com muito mais rapidez do que dentro da União Europeia. Tudo bem? E agora vamos falar um pouquinho sobre os argumentos daqueles que definem ficar na União Europeia. Primeiro, as universidades do Reino Unido recebem milhões em financiamento de pesquisa da própria União Europeia. Então, a União Europeia também financia as universidades do Reino Unido. Muitos dos melhores cientistas do Reino Unido, muitos dos melhores cientistas que hoje trabalham no Reino Unido, vieram de países europeus com a ajuda da União Europeia. Então, se o Reino Unido está desenvolvendo tecnologia, em grande parte é graças à ajuda da União Europeia. E, número 3, a União Europeia mantém um programa de intercâmbio chamado Erasmus. E esse programa de intercâmbio Erasmus permite que estudantes europeus possam fazer parte dos seus cursos, ou o curso inteiro, se ele quiser, em outro país da União Europeia. E sair da União Europeia perderia acesso a este programa. Uma questão bastante complicada, principalmente para os mais jovens que querem estudar em outros lugares. Número 4, pessoal. Energia e meio ambiente. A União Europeia está desenvolvendo um mercado comum de energia. Existem muitas políticas da União Europeia para enfrentar as mudanças climáticas, incluindo um regime de comércio de emissão de gases, e a União Europeia legisla sobre questões como a qualidade do água e a poluição do ar. Os defensores do Brexit argumentam que a regulação ambiental da União Europeia está sendo um ônus desnecessário para os negócios, está elevando os preços da energia, fazendo com que a indústria inglesa fique com cada vez mais dificuldades de se desenvolver, né? Então, há muita regulação da União Europeia sobre a questão ambiental. Número 2, segundo argumento. Outros países europeus
ainda vão querer vender energia para o Reino Unido após o Brexit. Então, não tem problema a gente sair da União Europeia. Os países europeus vão continuar vendendo para a gente energia. Isso é o de menos, não temos problema com isso. Então a gente não vai ficar sem energia. E número 3, um bem interessante, a maior parte do gás importado pelo Reino Unido vem da Noruega. Ou seja, o Reino Unido, diferente de muitos países da União Europeia, não depende da Rússia, né? O Reino Unido depende muito mais da Noruega, que, diga-se de passagem, a Noruega não é da União Europeia. Então, isso não seria um problema o Reino Unido sair da União Europeia. Agora, aqueles que defendem ficar na União Europeia dizem que se o Reino Unido deixar a União Europeia, a conta de energia deve ficar 500 milhões de libras maior, 500 milhões de libras por ano maior, né? Então uma elevação da conta de energia enorme. Número 2, a segurança energética do Reino Unido é mais forte por ser parte da União Europeia e poder negociar em bloco, né? Então o fato do Reino Unido ter uma segurança energética se deve muito em parte por ter entrado para a União Europeia e poder negociar questões energéticas não mais sozinho, mas em bloco. E por fim, não menos importante, as ações da União Europeia deixaram a água e o ar mais limpos e diminuíram as emissões de efeito estufa, de gases estufa. Isso é uma questão bastante importante num mundo que a questão ambiental chama cada vez mais a atenção. Ok? Bom, agora vamos aqui para gases estufa. Agora aqui vamos para o número 5. O número 5, nosso quinto debate, a questão da agricultura e da pesca. A maior parte dos gases da União Europeia continuam na política agrícola comum, apesar de sua parcela no orçamento estar caindo. Os subsídios da União Europeia representam 50% da renda agrícola do Reino Unido. A política de pesca comum da União Europeia coloca regras para a quantidade de peixes que cada navio pode pescar. São alguns argumentos, alguns fatos que são utilizados nesse debate. Os defensores do Brexit, eles reclamam que o Reino Unido paga mais para a política agrícola comum do que recebe de volta. Ou seja, o Reino Unido estaria tendo um déficit na sua conta em relação ao que ele banca do PAC e o que ele recebe de volta. A PAC, a Política Agrícola Comum, desperdiça muito dinheiro com burocracia, então a burocracia é enorme que poderia estar sendo revertida para os próprios agricultores. E um terceiro item bastante importante, a política comum de pesca devastou a indústria da pesca britânica, ok? Com regulações que a União Europeia colocou para a pesca, isso foi devastador para a indústria de pesca britânica. Os defensores da União Europeia falam: muitos produtores britânicos vão falir sem a ajuda da política agrícola comum, então eles reclamam que, na verdade, não é o Reino Unido que coloca dinheiro no PAC. O Reino Unido coloca dinheiro no PAC, mas o Reino Unido recebe muito mais do que coloca, né? Agora um item que é fatal: 73% das exportações agrícolas do Reino Unido tem como destino a União Europeia. Ou seja, você perder o mercado da União Europeia, fechar-se a União Europeia, colocar barreiras alfandegárias, o Reino Unido pode perder parte do seu mercado. A União Europeia forçou França e Alemanha a levantar o embargo a carne do Reino Unido, ou seja, França e Alemanha tinham uma série de restrições à carne do Reino Unido, e aí com a União Europeia, França e Alemanha foram obrigados a retirar e poder comprar carne do Reino Unido. E os pescadores, vamos combinar, eles precisam de medidas para prevenir a pesca excessiva. Há uma acusação de que os pescadores britânicos eles pescavam, muito mais do que deveriam, prejudicando a fauna marinha, ok? Agora, o sexto item, a questão do papel global e da defesa do Reino Unido. O papel da União Europeia em assuntos externos cresceu, a política externa da União Europeia é liderada pela alta representação, e isso é questão de soberania, e os membros individuais podem vetar propostas de política externa. Para os defensores do Brexit, a primeira questão, para a defesa do Reino Unido, mais importante que a União Europeia é ser membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte e do Conselho de Segurança da ONU. E se a gente sair do Reino Unido, a gente continua da OTAN e continua sendo do Conselho de Segurança da ONU, como membro permanente. Então não é um problema sair.
A União Europeia interfere na aquisição de equipamentos de defesa e quer estabelecer um exército próprio, né? Essa é uma questão que para os ingleses, para os britânicos, é uma questão crucial, uma vez que eles querem ter eles querem ter um projeto de defesa próprio. E o Reino Unido vai ter um papel mais relevante no mundo se ele for um país independente, né? Então, a ideia de que se o Reino Unido sair da União Europeia, o protagonismo dele no mundo vai aumentar, né? Vou colocar aqui um papel mais relevante no mundo como um país independente, né? Vou colocar entre aspas esse país independente, porque ele é independente. Mas a União Europeia, segundo os defensores do Brexit, tira o protagonismo do Reino Unido. Para aqueles que defendem ficar na União Europeia, o Reino Unido pode ajudar a União Europeia a tomar decisões importantes. Então é importante que o Reino Unido não saia para que decisões da União Europeia sejam auxiliadas pelo Reino Unido. Deixar a União Europeia vai diminuir a influência britânica no mundo, ou seja, eles vão exatamente no contrário do defensor do Brexit. Eles acreditam que a influência britânica no mundo deve diminuir com a saída da União Europeia, e cooperar com a União Europeia ajudou a enfrentar ameaças comuns, ou seja, o Reino Unido ficou um lugar mais seguro porque ele estava dentro da União Europeia, cooperando contra ameaças comuns, ok? Essa é uma questão importantíssima. Bom, vamos para o número 7, que na minha opinião é um dos itens mais importantes, a questão da imigração. A migração total para o Reino Unido ultrapassa mais de 300 mil pessoas por ano, mas o governo quer diminuir isso para menos de 100 mil. São 184 mil imigrantes dos países da União Europeia e 188 mil de outros países. E o cidadão da União Europeia tem direito de viver e trabalhar em qualquer país membro. Não tem jeito. Para os defensores do Brexit, é impossível controlar a imigração enquanto o Reino Unido for membro da União Europeia. Então, para controlar a imigração, é preciso sair da União Europeia. Segundo item, os serviços públicos, em especial saúde, né, o NHS, estão no limite, devido exatamente a essa chegada enorme de imigrantes. Número 3, a alta imigração levou a uma diminuição no rendimento dos trabalhadores britânicos. Então, você tem trabalhadores dispostos a trabalhar por muito pouco, e isso fez com que o rendimento do total da população britânica diminuísse. E, finalmente, o Reino Unido, número 4, ele mantém um sistema de pontos, dependendo da sua qualificação, dependendo do quanto de dinheiro você leva, etc. E ele acredita que não tem problema ter imigração, né, os defensores do Brexit, mas os imigrantes da União Europeia, eles deveriam também entrar no sistema de pontos, como qualquer imigrante de qualquer lugar do mundo, e não simplesmente poder trabalhar e viver livremente. Já os defensores de ficar na União Europeia defendem que os imigrantes, especialmente da União Europeia, pagam mais em impostos do que recebem de volta. Afinal, o imigrante também ele compra mercadorias, ele paga imposto, etc. Então, o que ele paga é mais do que ele recebe de volta. Número 2. O acordo do primeiro-ministro David Cameron, né, então a gente lembra da renegociação, né, falava o seguinte, os benefícios para os novos trabalhadores da União Europeia serão limitados aos 4 anos iniciais. Então a questão de que os serviços públicos estão no limite, etc., isso vai ser resolvido com esse novo acordo do Cameron. Ou seja, os trabalhadores da União Europeia eles vão ter um limite de 4 anos para receber benefícios. Depois disso, não mais. Número 3. Mesmo fora da União Europeia, o Reino Unido precisa aceitar a livre circulação para ter total acesso ao mercado único. Ou seja, se o Reino Unido quiser continuar comercializando, né, tendo um comércio intenso com a União Europeia, ele tem que aceitar a livre circulação. E, na minha opinião, número 4, o argumento fatal, né, aquele fatality aí, né, que é a imigração é boa para a economia. Isso em qualquer lugar do mundo dá para perceber, pessoal. Um país que recebe imigrantes cresce e um país que perde população, ele tem dificuldades no seu crescimento econômico. Item número 8. Policiamento e segurança. Os atentados de Paris em 2015 e Bruxelas em 2016 trouxeram a segurança para o centro de debate.
O Reino Unido não faz parte do espaço de Schengen, mas os cidadãos da União Europeia têm direito ao livre trânsito. E o Reino Unido pode impedir a entrada de pessoas se a segurança pública estiver em jogo. Para os defensores do Brexit, permanecer na União Europeia torna mais fácil a entrada de terroristas no Reino Unido. Ou seja, o Reino Unido estaria cada vez com a sua posição mais fragilizada por estar dentro da União Europeia. Número 2. A supremacia dos tribunais da União Europeia tornam difícil deportar criminosos violentos. Ou seja, decisões da Suprema Corte da União Europeia fazem ficar difícil que a criminosos violentos sejam enviados para fora do Reino Unido, né? E o Reino Unido, ele pode, saindo do Brexit, também a gente sai, né? A gente faz o Brexit. A gente continua cooperando com a União Europeia a enfrentar o terrorismo. A gente já faz isso com os Estados Unidos, a gente já coopera com os Estados Unidos, por que a gente pode continuar cooperando com a União Europeia? Isso não é um problema, vamos sair, né? E, do outro lado, os defensores de ficar na União Europeia, eles defendem o seguinte: as fronteiras do Reino Unido não são abertas, porque ele não faz parte do espaço de Schengen. Então, é uma mentira dizer que os terroristas estão entrando porque a gente está na União Europeia. A gente nem faz parte do espaço de Schengen, né? A gente continua tendo controle migratório. Segundo item, tem uma instituição da União Europeia que chama Europol, que é a Polícia Europeia, né? E essa filiação, a filiação do Reino Unido com a Europol, permite o Reino Unido compartilhar informações e inteligência e combater crimes na fronteira, o que melhoraria ainda mais a segurança do Reino Unido. E por fim foi criado também o Mandado de Detenção Europeu, que permitiu que mais de 1.000 criminosos na Europa retornassem ao Reino Unido para enfrentar a justiça do Reino Unido. Ou seja, a ideia de que a União Europeia é o caos da impunidade é uma bobagem, né? Com o mandado de detenção europeu, o cara sai do Reino Unido porque cometeu um crime lá, foge para um país da Europa, esse país da Europa rapidamente consegue deportar de volta para o Reino Unido para enfrentar a justiça do Reino Unido. Número 9. O número 9, pessoal, vai falar aí da questão da soberania e leis, dizendo que o Reino Unido tem que aplicar as diretrizes da União Europeia, as regulações da União Europeia são obrigatórias para os Estados-membros, as leis são propostas pela Comissão Europeia e a maior parte delas precisa da aprovação de pelo menos 16 governos, representando 65% da população, e leis da União Europeia são aplicadas pelo Tribunal de Justiça Europeu. Então você tem uma série de questões em relação à legislação que, para os defensores do Brexit, eles falam o seguinte: o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da Europa, eles estão fazendo uma série de leis em Bruxelas e a gente tem que aplicar essas leis no Reino Unido, né? E isso pode levar ao item 2, ou seja, outros Estados-membros podem forçar o Reino Unido a tomar decisões que a gente não quer, né? Então é melhor sair, porque a gente tem que começar a fazer, a gente está tendo que ter que obter leis, aplicar leis que a gente não quer. O governo do Reino Unido vem sendo derrotado repetidamente no Tribunal de Justiça Europeu, né? Isso é uma questão bastante complicada, né? O Tribunal de Justiça Europeu ele tem bastante dificuldade em apoiar reivindicações do Reino Unido. E para os defensores do Brexit, sair da União Europeia é a única forma de recuperar a total soberania sobre o seu país, ok? Já os defensores de ficar na União Europeia, eles defendem que só uma pequena parte das leis do Reino Unido derivam da União Europeia. Na verdade, o Reino Unido é um dos países que menos aderiu a leis da União Europeia. Uma outra coisa importante: o Reino Unido mantém poder de veto em áreas importantes. Então, diversas áreas que leis europeias vão passar, o Reino Unido continua mantendo o seu poder de veto. E a reforma do acordo, né, a renegociação do acordo do primeiro-ministro David Cameron, permite ao parlamento inglês bloquear a legislação. Então, se o Reino Unido não quiser uma legislação, uma determinada lei, ele tem como bloquear no parlamento. Isso é aceito na renegociação do David Cameron. E, para os defensores de ficar na União Europeia,
É preciso compartilhar soberania. Não existe como fazer um comércio ser mais justo se você não tiver algum grau de soberania compartilhada. Faz parte do jogo de ter um comércio, para obter um comércio mais justo, compartilhar algum grau de soberania. Número 10. Comércio e segurança. Quase metade do comércio externo do Reino Unido é realizado pela União Europeia. O mercado comum da União Europeia permite a livre circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores, e negociações de comércio com outras partes do mundo são conduzidas pela União Europeia e não pelos membros individualmente. Para os defensores do Brexit, se a gente sair, se o Reino Unido sair, as empresas do Reino Unido ficam livres do peso da regulação da União Europeia. A União Europeia tem muita regulação e isso é ruim para as empresas que não podem crescer. O comércio com a União Europeia continuaria, pois importamos mais que exportamos, então a balança comercial do Reino Unido com a União Europeia é desfavorável para o Reino Unido, então não vai interessar para a União Europeia parar de comercializar com o Reino Unido. E o número 3, uma vez que a gente está fora da União Europeia, a gente pode negociar com o resto do mundo os nossos próprios acordos. A gente não fica preso à União Europeia para poder negociar acordos comerciais com o restante do mundo. Já os defensores de permanecer na União Europeia, defendem que no dia do Brexit um choque econômico vai acontecer e o crescimento vai ser muito menor, ok? O número 2, uma coisa bem interessante. Uma parcela das exportações do Reino Unido é mais dependente da União Europeia do que o contrário. Ou seja, o Reino Unido depende muito mais da União Europeia para vender os seus produtos do que a União Europeia vender para o Reino Unido. E, por mais que a gente saia do Brexit, para conseguir ter acesso ao mercado da União Europeia, por mais que a gente saia da União Europeia, para ter acesso a esse mercado, a gente vai ter que seguir as regras da União Europeia. Ou seja, a gente só vai ter acesso ao mercado comum para vender os nossos produtos, as nossas mercadorias, se a gente aplicar as regras da União Europeia. Ok? Número 11. O número 11, a gente vai falar um pouquinho agora sobre turismo e intercâmbio, né, que é uma das questões principais da Europa. Mais de 1 milhão de britânicos vivem em outros países da União Europeia e mais milhões visitam esses países. Fazer parte da União Europeia permite que os cidadãos possam viver e morar onde quiserem, e a União Europeia tem regras para o turismo dentro do continente. Para os defensores do Brexit, se a gente sair da União Europeia, se o Reino Unido sair da União Europeia, isso não vai dificultar o passar férias na Europa. A gente vai poder continuar passando férias na Europa, isso não vai ser nenhum tipo de problema. Número 2. Leis internacionais não permitem que expatriados sejam forçados a voltar para o Reino Unido. Ou seja, mesmo que a gente saia da União Europeia, as leis internacionais garantem que aqueles britânicos que moram na União Europeia não sejam forçados a voltar para o Reino Unido. E, por fim, o terceiro argumento é: o Reino Unido tem diversos acordos com outros países para auxiliar os britânicos que querem ou vão viver fora, né? Ou vivem fora. Então, do mesmo jeito que o Reino Unido tem acordo com diversos países, ele pode fazer acordos com a União Europeia para facilitar, para auxiliar os britânicos que querem viver fora do Reino Unido. Já os defensores de permanecer na União Europeia defendem que estar na União Europeia significa voos para o continente e o uso do celular cada vez mais baratos, que é uma questão que eles insistem muito, né? Os voos, o valor das passagens, o preço das passagens caiu absurdamente graças a estar na União Europeia. O segundo item essencial para os defensores de permanecer na União Europeia: turistas britânicos podem utilizar o sistema de saúde dos países da União Europeia gratuitamente. Ou seja, não há necessidade de pagar. Às vezes tem um pequeno custo, vou até colocar aqui entre parênteses, que às vezes tem um pequeno custo, mas a realidade é que tem muito pouco custo para um turista britânico ficar doente numa viagem. E não há garantias que expatriados na União Europeia poderão ficar após o Brexit. Isso é uma questão bastante complicada, né? Porque os defensores do Brexit falam: não, as leis internacionais garantem. Mas a verdade é que não há essa garantia. A União Europeia poderia sim expulsar
os britânicos, né, que não estariam mais legalmente na União Europeia. E o último item, trabalho e salário. O desemprego da União Europeia está acima de 10%, o dobro do Reino Unido. Alguns direitos trabalhistas são garantidos pela lei da União Europeia. No entanto, alíquotas de impostos, benefícios e salários mínimo foram derrubados por decisões do Reino Unido, né? Então o Reino Unido também não quer garantir muitos direitos. Para os defensores de sair, né, da União Europeia, fazer o Brexit, menos regulações da União Europeia podem criar mais empregos, né? Uma ideia que está aqui no Brasil muito forte, em vários lugares do mundo sempre muito forte. Tem regulação sobre emprego, as empresas não investem, não geram emprego. A licença maternidade e as férias remuneradas, elas só mudam se o Reino Unido quiser. Ou seja, a União Europeia teve uma grande colaboração para o Reino Unido ter isso? Sim. Mas se o Reino Unido quiser continuar tendo licença maternidade e férias remuneradas, é só continuar. O Reino Unido pode conseguir mais investimentos de outros países fora da União Europeia, né? Então a ideia de que vai ter mais investimentos com acordos que o Reino Unido vai poder fazer sozinho do que dentro da União Europeia. E o número 4, né, que é o da imigração de novo. Se chegar menos gente, os rendimentos dos trabalhadores britânicos devem aumentar absurdamente, né? Que é um item bastante importante aí, que foi bastante colocado durante a campanha. Já os defensores de ficar na União Europeia defendem que desde que 3 milhões de empregos no Reino Unido são ligados exatamente ao comércio com a União Europeia. E esses 3 milhões de empregos podem sumir se o Reino Unido realizar o Brexit. Uma outra coisa importante, a União Europeia é quem garantiu a licença maternidade, as férias remuneradas e aumentou proteção aos trabalhadores, que muitas leis, muitas garantias que os trabalhadores têm hoje no Reino Unido, eles conseguiram graças à União Europeia, né? Apesar de que os defensores do Brexit falam, mas se a gente quiser continuar tendo, é só continuar. E por fim, segundo os defensores de permanecer na União Europeia, o Reino Unido recebe 66 milhões de libras de investimentos todos os dias, né? Muitos falam que isso é outra fake news do pessoal que defende, ninguém sabe ao certo esses valores, mas isso seria um dos principais argumentos para permanecer na União Europeia. Tendo visto aí os argumentos, pessoal, vamos falar agora do referendo, né? Vamos falar do referendo de 2016, pessoal. Então, né, a campanha foi muito forte, né, com um lado, ninguém sabia quem está falando a verdade, quem não. Os argumentos muitas vezes eram argumentos exatamente contrários. E chega o famoso referendo de 2016 a ser realizado lá na data que o Cameron prometeu, dia 23 de junho de 2016, ok? Nesse dia, os eleitores britânicos do Reino Unido receberam na célula a seguinte pergunta: Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Numa tradução livre minha aqui, né, o Reino Unido deve permanecer um membro da União Europeia ou deve deixar a União Europeia? E na cédula vinha escrito as duas opções. A primeira, a opção era Leave the European Union, ou seja, deixe a União Europeia. A segunda opção era Remain a member of the European Union, ou seja, permanecer um membro da União Europeia, ok? Então você tem aí essas duas opções: sair da União Europeia, permanecer um membro da União Europeia. Na primeira pesquisa que sai, logo quando fecham as urnas, a primeira pesquisa boca de urna, realizada por uma companhia chamada YouGov, né, deu 52% para permanecer na União Europeia. Então não foi tão tranquilo, mas era quase garantido. 52% vai votar para permanecer na União Europeia. Vamos ver os resultados? Então, ó, em marrom a gente coloca permanecer, em roxo, sair. Na Inglaterra, incluindo Gibraltar, 53% sair. Na Escócia, 62% ficar. País de Gales, 52% sair. Irlanda do Norte, 55% ficar. Ou seja, pessoal, na Escócia e na Irlanda do Norte, venceu ficar.
E no Reino Unido e no País de Gales, venceu sair. O total acabou sendo 51% sair. Uma coisa importante, pessoal, é em Londres, né? Londres, se você olhar ali, está em marrom, né? Em Londres também venceu permanecer, né? Na região metropolitana de Londres também venceu o permanecer no Reino Unido, ok? Quais são os motivos da vitória, né? Como é que a gente pode analisar por que o Brexit ganhou? Por uma diferença pequena? Sim, mas ganhou, né? Quais são os motivos dessa vitória? Primeira questão da soberania. O argumento de decisões sobre o Reino Unido devem ser tomadas no Reino Unido. Isso foi fatal, né? Muitos falavam, por que 65 milhões de habitantes não podem tomar decisão que 447 milhões têm que tomar, né? Isso foi uma questão. O Boris Johnson, que na época era prefeito de Londres, ele deu uma entrevista no Sunday Telegraph, que ficou famosa, em que ele fala: Napoleão, Hitler, várias pessoas já tentaram isso. Isso é unificar a Europa. E acabou tragicamente. Ou seja, Napoleão, Hitler, várias pessoas já tentaram isso e acabou tragicamente. A União Europeia é uma tentativa de fazer isso por diferentes métodos. Gente, ele comparou a União Europeia a um projeto nazi-napoleônico, né? Foi muito criticado, mas ele falou, não existe isso. E ele continua existindo, não existe isso de unificar a União Europeia. Foi um argumento muito forte, né, de que o Reino Unido estaria perdendo sua soberania. Um ponto que, na minha opinião, foi o principal ponto da discussão e que levou à vitória do Brexit: a questão da imigração. A ideia de que o Brexit oferece uma melhor oportunidade do Reino Unido de retomar o controle sobre a imigração em suas fronteiras. Então essa ideia que foi muito propagada pelos defensores do Brexit, isso foi muito... A população acreditou nisso, né? O Reino Unido perdeu o controle sobre sua fronteira por causa da União Europeia. Como é que a gente vai retomar o controle sobre a fronteira? Saindo da União Europeia, tá? Então, essa é a questão da migração muito forte. 3. Questão educacional. Quando você pega os votos, você vê que as pessoas com mais escolaridade, com mais tempo de escolaridade, votaram para permanecer. Quem votou para sair foram pessoas com menos tempo de escolaridade. Ou seja, a gente percebe que a União Europeia, no contexto de globalização, gerou grandes benefícios para pessoas com empregos bons, com qualificação alta. Mas para as pessoas com qualificação baixa, empregos menos remunerados, foi muito ruim. Ou seja, essas pessoas as pessoas menos qualificadas acabaram votando para sair. Isso dá para ver em Londres, Manchester, onde ganhou permanecer, é onde você tem maior parte da população qualificada. A questão da faixa etária. Os mais velhos, eles teriam uma experiência anterior à entrada do Reino Unido na Comunidade Europeia. E eles foram votar em massa. Os idosos, os mais velhos, foram em massa votar, enquanto que muitos jovens não foram votar. Essa questão, pessoal, é muito complicada. Por quê? Esses mais velhos lembram de uma época, antes da década de 70, onde para eles a vida era melhor do que hoje. E isso fez eles votarem a favor do Brexit. Quando a gente olha aqui o gráfico, né, a gente vê que na faixa de 18 a 24 anos, 73% votou para permanecer. E conforme a gente vai elevando a idade, vai diminuindo claramente o número de pessoas que votaram para permanecer. Mais de 65 anos, por exemplo, 40% votou para permanecer. A maior parte, né? A partir dos 45, a maior parte sempre vota para sair da União Europeia. A questão da integração, que é muito importante também, né? A ideia de que os britânicos se sentem menos integrados à União Europeia do que os outros cidadãos europeus, ou seja, eles acham que a União Europeia serve muito bem para os franceses, para os franceses, alemães, italianos, portugueses, mas para os ingleses não. A questão econômica, que na minha opinião é central, a crise de 2008 e depois a crise da zona do euro em 2009
pode ter feito os britânicos decidirem por afastar a economia do Reino Unido da economia europeia como forma de protegê-la. Pessoal, durante 2010, 2011, 2012, a crise dos PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, principalmente Grécia e Espanha, foi assustadora. Então como é que a gente vai proteger a nossa economia dos PIGs? Como é que a gente vai proteger a nossa economia da União Europeia? A gente vai afastar o Reino Unido da economia europeia. E isso foi uma questão bastante forte. Uma outra questão bastante interessante, né? O populismo anti-establishment. O que é o anti-establishment, né? Establishment é o que está aí, né? O que está posto, né? Então existiu uma ideia muito forte de que a União Europeia, a elite ganha dinheiro, os bancos ganham dinheiro. Então eu vou votar contra, né? Quase como um voto de rebeldia, né? É o voto da rebeldia. Eu voto contra tudo isso que está aí e eu vou votar contra as elites e o banco. E votou para sair da União Europeia. A questão da mídia também, né? Os tabloides, né? Eu coloquei aqui os jornais, mas eles são chamados de tabloides britânicos mais vendidos, como o The Sun e o Daily Mail, eles já são eurocéticos, né? Eurocético é uma palavra que a gente usa para aqueles que são céticos em relação a unificar com a Europa. Eles são eurocéticos há anos, né? Há anos que eles fazem pequenas piadas, intervenções que levam a um ceticismo em relação à Europa. E por fim, o penúltimo, número 9, a falha de comunicação do Partido Trabalhista, né? Aqui cabe lembrar, nessa eleição do Brexit, nessa de 2006, nesse referendo de 2006, desculpa, o Partido Trabalhista assumiu a posição de permanecer na União Europeia. O Partido Conservador se declarou neutro, falou, não vou tomar posição nenhuma, apesar do Boris Johnson ter falado que queria sair, cada parlamentar tinha o direito de assumir a sua posição. E o Partido Trabalhista falhou em comunicar à sua população, seus eleitores, né, de vamos continuar na União Europeia. E aqui cabe uma outra coisa também. O referendo do Brexit é considerado uma das eleições, uma das votações com maior grau de manipulação. A Cambridge Analytica, né, foi acusada de fazer disparo de mensagens. A Rússia, com seus robôs de Twitter, espalhando fake news, né? A questão da fake news foi o primeiro grande referendo em que a questão de fake news chamou muito a atenção. E uma outra ideia, né, do Brexit Bus, que era o ônibus da União Europeia, era um ônibus que vinha escrito aquela ideia de que 350 milhões de euros todos os anos saem da União Europeia saem do Reino Unido com destino à União Europeia, prejudicando os britânicos. Então teve muita acusação de manipulação. Quais são as consequências que a gente pode ver do Brexit? A primeira consequência, a mais óbvia talvez, né? Não sei se é a mais óbvia, mas com certeza uma das principais, foi que o David Cameron renunciou. No dia seguinte ele renuncia, demora algum tempo para ele fazer, né, para sair direitinho a renúncia, mas no dia seguinte ele já anuncia que não vai mais estar no governo. O David Cameron ele perdeu, ele achou que a renegociação dele ia ser um sucesso, perdeu. O Partido Conservador, que tem maioria, indica a Theresa May para o cargo de primeiro-ministro, né? A Theresa May, que era a favor do Brexit, e o Boris Johnson, prefeito de Londres, como o principal diplomata para as negociações do Brexit. Ok? Então, o partido assume um novo primeiro-ministro, uma nova primeira-ministra, né, Theresa May, e o Boris Johnson como principal diplomata. No dia 24 de janeiro de 2017, a Suprema Corte fala, olha, o Brexit precisa passar pelo parlamento. O referendo ele é não vinculante, ou seja, foi feito um referendo, foi feita uma consulta, mas quem vai aprovar se vai ter Brexit ou não é o parlamento. Isso é uma questão bastante importante. Apesar de que se o parlamento fala não vamos seguir o que a população vai fazer, isso levaria a uma diminuição da sua popularidade gigantesca, né? E aqui agora, pessoal, a Theresa May, no dia 29 de março de 2017, ela vai invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. O que diz o artigo 50 do Tratado de Lisboa? Esse é um das mais importantes que a gente precisa ler. Vamos ver aqui, pessoal, o que diz o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Ele vai falar o seguinte. Primeiro parágrafo, só a gente vai ler. Qualquer Estado-membro pode decidir
em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Ou seja, é o artigo que fala que um país pode sair da União Europeia. Em 2017, ela invoca esse artigo. A Theresa May, para conseguir mais apoio, ela toma uma decisão precipitada. Ela convoca novas eleições no dia 8 de junho, para tentar construir uma maioria e concluir as negociações com a União Europeia. Por que você está falando que essa ideia da Theresa May de convocar essas eleições para fazer essa maioria foi equivocada, professor? Ela foi equivocada porque o Partido Conservador perdeu a maioria, né? E aí, para conseguir fazer um governo de coalizão, ele teve que se aliar ao governo da Irlanda do Norte, a um partido da Irlanda do Norte, o que diminuiu sua capacidade de negociação. Em julho de 2017, as negociações com a União Europeia começam oficialmente. Quais foram os principais pontos que tinham que ser negociados? Primeiro, qual vai ser o valor da multa a ser paga pelo Reino Unido? Como vão ficar as regras de comércio e de circulação de bens, serviços e pessoas, né? E um dos principais itens, a situação da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, ok? Esses pontos começam a ser negociados, e em julho de 2018, um ano depois, né, praticamente, a Theresa May publica uma proposta que vai ficar conhecida como o Soft Brexit, o Brexit leve, né? Em que nessa proposta, quase que o Reino Unido sai, mas continua tendo uma parceria enorme com a União Europeia, né? As fronteiras continuam praticamente livres, etc. O Boris Johnson, que era o principal diplomata, fica revoltado e renuncia. Mais um monte de gente renuncia, fala que a Theresa May traiu a população, traiu os defensores do Brexit. Em novembro de 2018, a União Europeia aprova o acordo para a saída do Reino Unido. E aí, né, vira uma coisa, porque a Theresa May precisa aprovar no seu parlamento, né? A Suprema Corte falou que precisa ser aprovado no parlamento. A União Europeia já aprovou. E a Theresa May vai tentar apresentar essas propostas de acordo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Theresa May, em 2019, ela apresentou proposta de acordo em janeiro, perdeu. Em março, perdeu. Em maio, perdeu de novo. Ela apresentou 3 vezes proposta de acordo, mudando uma coisinha ou outra, perdeu as 3. Só restou ela, em maio, renunciar à renúncia de Theresa May. Não teve jeito, ela teve que renunciar, ok? E aí, com a renúncia da Theresa May, abre a possibilidade para que Boris Johnson assuma como primeiro-ministro. Ele tinha renunciado, né, revoltado, e aí ele vai assumir como o primeiro-ministro. Quando ele assume como primeiro-ministro, muita gente vai ficar assustada, vai ficar com medo. Por quê? Porque acreditava-se que ele ia fazer um hard Brexit, né, um Brexit duro. E isso poderia levar a uma recessão enorme e a um colapso econômico. Logo depois que ele assumiu, a Libra tem uma desvalorização enorme, porque muitos acreditam que vai ser uma saída sem acordo, né? E o Boris Johnson, ele vai tentar uma tática muito complicada. Ele vai suspender em agosto de 2019, ele suspende as atividades do parlamento com autorização da Rainha Elizabeth II. Qual que era o objetivo dele? Eu suspendo até outubro, até meados de outubro, o Brexit vai ser dia 31 de outubro, não vai ter tempo de fazer acordo e eu vou conseguir fazer o Brexit sem o apoio do parlamento. Essa movimentação é suspensa, a Suprema Corte considera ilegal o que o Boris Johnson fez e, voltando ao parlamento, o parlamento consegue prorrogar de novo o prazo do Brexit. Vai para dia 31 de janeiro de 2020. O que o Boris Johnson faz? Uma jogada arriscadíssima. Convoca eleições gerais. Dia 12 de dezembro de 2019, novas eleições. A sacada dele foi: eu preciso de apoio. E ele consegue. Foi uma vitória avassaladora dos conservadores. Os conservadores têm uma vitória como pouquíssimas vezes na história civil, né? E os trabalhistas perdem, e com os conservadores no poder,
Boris Johnson consegue aprovar a sua proposta de Brexit, finalmente. Então, o Brexit é aprovado e no dia 31 de janeiro de 2020 a gente tem finalmente, né, o Brexit. Vamos pensar, né, a gente já está em julho de 2020, o que a gente viu nesse momento, né? Primeiro, foi acordado um período de transição que vai durar 11 meses, tá? Muitos acreditam que esse período de transição pode ser aumentado por causa da questão do Covid-19, né? Então alguns acreditam que pode aumentar o período de transição, ainda não se sabe. A maior parte do que foi acordado é a negociação da Theresa May. Então muito do que a gente está vendo já tinha sido tudo acordado pela Theresa May. Mas o Boris Johnson promoveu algumas alterações que eu considero importantes. Primeiro, a Theresa May tinha uma ideia muito forte de realizar um chamado backstop, que seria uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Já o Boris Johnson falou, não vai ter backstop. O que a gente vai fazer é o seguinte, e aí foi uma sacada bem interessante do Boris Johnson. Ele efetivou uma fronteira aduaneira entre Irlanda do Norte e Grã-Bretanha, ou seja, entre a ilha que tem Escócia, País de Gales e Inglaterra, vai ter uma fronteira aduaneira com a Irlanda do Norte. Os bens e mercadorias, as mercadorias que saírem da Grã-Bretanha e forem para a Irlanda do Norte, eles estarão sujeitos à checagem e devem pagar tarifas de importação da União Europeia. Então uma mercadoria sai de Londres. A hora que essa mercadoria chegar em Belfast, na Irlanda do Norte, ela vai ter que pagar uma tarifa de importação da União Europeia. Mas professor, a Irlanda do Norte é a União Europeia? Não, a Irlanda do Norte saiu junto com o Reino Unido. Então o que eles falaram? Se a mercadoria permanecer na Irlanda do Norte, a tarifa deve ser reembolsada. Ou seja, se a empresa provar que aquela mercadoria fica na Irlanda do Norte, a empresa tem o reembolso da tarifa, ok? Agora, se o produto for para a República da Irlanda, aí não tem jeito, aí vai pagar a tarifa, né? Então, você tem o bem despachado da Inglaterra, vai para a Irlanda do Norte, paga, e se ficar na Irlanda do Norte, a empresa recebe o reembolso. Se for para a República da Irlanda, não há reembolso. Uma outra questão importante que foi acordada, os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e dos britânicos na União Europeia vão permanecer durante toda a transição, então não há perigo de perda de direitos nesse primeiro momento, né? E finalmente foi acordada a multa, né? A gente procura, a gente pesquisa, a gente vê vários valores, a maior parte dos sites aí falam de 30 bilhões de libras que o Reino Unido deve pagar para a União Europeia para poder fazer esse divórcio. E uma questão muito importante é, durante a transição, o Reino Unido vai ter que negociar uma área de livre comércio com a União Europeia. Não tem muito jeito. Por que isso, professor? Olha só o nosso dado aqui, o nosso gráfico que a gente pegou. Onde o Reino Unido negocia? 11% são acordos comerciais com a União Europeia. Países que têm acordos comerciais com a União Europeia. 40% com o resto do mundo. 49%, praticamente metade do comércio do Reino Unido é com a União Europeia. Ele não pode perder essa saída. E para terminar, a questão escocesa, que na minha opinião virou central na questão do Brexit. Em 2014, 18 de setembro, os escoceses fizeram um referendo para se tornarem independentes do Reino Unido. A pergunta era, should Scotland be an independent country? Ou seja, deveria a Escócia ser um país independente? E você podia responder sim ou não. E o sim ficou com 44,7% dos votos. O não, 55,3%. Muito desse não foi votado porque as pessoas falaram, se a gente sair da União Europeia, se a gente sair do Reino Unido, a gente sai da União Europeia, né? Além de que tem a questão do petróleo do Mar do Norte. Então, os ingleses investiram muito na propaganda porque eles tinham medo, né? Praticamente 90% do petróleo do Mar do Norte ficaria para a Escócia. Então, a questão da União Europeia e a questão do petróleo levaram
em grande parte, é uma propaganda enorme, e os escoceses votaram para ficar no Reino Unido. Passaram aí 2 anos, o Reino Unido vai lá, né, um pouco menos de 2 anos, o Reino Unido sai da União Europeia. E aí a Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, solicitou ao governo do Reino Unido a transferência de poderes ao parlamento escocês. Que poder? Um dos principais itens, o poder de realizar um novo referendo. Ou seja, a líder escocesa do parlamento escocês, a primeira-ministra escocesa, ela quer realizar um novo referendo para saber se os escoceses, depois do Brexit, querem continuar no Reino Unido, né? Existem várias dúvidas, primeiro, sobre a legalidade de realizar um novo referendo. Ninguém sabe se é legal ou não, se seria legalizado ou não. Uma outra questão, né? A Nicola tem certeza que sim, mas as pesquisas indicam que há uma divisão ainda em relação a ficar no Reino Unido ou não, ou seja, um novo referendo não é garantia de que a Escócia vai sair do Reino Unido. E a pergunta que segue, em caso, vamos imaginar, a Escócia se torna independência, a Escócia ela precisaria se candidatar para ingressar na União Europeia de novo, ou seja, ela não vai automaticamente entrar para a União Europeia, ela vai ter que fazer todo o processo novamente, o que seria bastante cansativo. Beleza, pessoal? É isso aí, finalmente! E aí, pessoal? Entenderam tudo sobre a União Europeia, sobre o Brexit? Posso acreditar? Qualquer coisa deixa um comentário, eu tiro a sua dúvida. Vambora, pessoal! 3 filmes, hein? Para você entender melhor essa questão. O primeiro, Destino de uma Nação, com Gary Oldman fazendo Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. E o outro, Dunkirk. É um filme aqui com do Christopher Nolan, né? Os 2 filmes foram lançados mais ou menos na mesma época, 2015 e 2016, e foram utilizados como propaganda para a saída do Reino Unido. Eu quero que vocês assistam esses 2 filmes para que vocês entendam por que esses 2 filmes foram utilizados como propaganda. Os diretores juram que não teve nada a ver, mas foram utilizados como propaganda. Vamos sair do Reino Unido. E um outro filme que eu acho que eu já até posso ter indicado, que é um filme que eu gosto muito, ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2016, 17, é um filme que chama Eu, Daniel Blake. É um filme do Ken Loach, que vai mostrar um pouquinho da pobreza no interior da Inglaterra. Uma miséria que a gente nem pode imaginar que exista no interior da Inglaterra. Eu quero que vocês assistam esse filme, é um filme muito bom. E continuem com Geografia com o Renato Araújo, pessoal. Foi um prazer inenarrável passar essa aula com vocês. Valeu!